Então, tá bom. Bom, então a gente está dando início aqui a mais uma palestra do Seminário de Métodos em Administração. É um evento, né, uma iniciativa do PPGA e do MPA, da UNB. Hoje a gente tem uma palestra ilustre da professora Marina Moreira, que é professora do MPA, né, e é uma das coordenadoras do programa também, né? Então, a professora Marina se dispôs a vir aqui para a gente, vir aqui fazer essa apresentação. A gente agradece muito a presença dela. Como sempre, a gente serão 2 horas de palestra, sendo que a professora vai falar durante 1h30, e em seguida eu vou passar a palavra para quem quiser fazer perguntas, comentários, tá? Mas se vocês preferirem, podem ir colocando as perguntas no chat, como a gente vem fazendo nas outras palestras, tá? Então, a professora Marina, ela vai apresentar múltipla correspondência análises, MCA, ou análise de correspondência múltipla. Isso. É uma das técnicas que vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui no seminário, tá? Professora Marina, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Dalmi. Pessoal, um prazer estar colaborando aqui com a disciplina de vocês. Particularmente para mim é uma ocasião muito legal, porque eu não tinha tido ainda a oportunidade de conhecer os alunos da turma da Receita, né? Então, fica aí minhas boas-vindas formais, né? A gente ainda não tinha tido essa oportunidade. Então, obrigada, professor Dalmi, pela oportunidade de apresentar um pouco da minha trajetória, um pouco do meu trabalho aqui. A quem está me assistindo, se vocês se sentirem à vontade, enfim, se a gente, né, puder pensar em um formato talvez um pouco mais dialogado, mais tranquilo, a minha ideia realmente é fazer uma coisa menos formal e mais útil, tá, pessoal? A gente tem sempre essa preocupação de conseguir dar utilidade aqui nos itens que a gente mostra para vocês. Então, podem ir colocando as perguntas no chat, eu vou observando aqui, e a gente vai construindo juntos, tá? Eu queria começar essa palestra dizendo para vocês o seguinte: MCA, sim, uma técnica estatística. É uma palestra estatística? Não, é uma palestra sobre pesquisa, tá? Então, eu quero mostrar a vocês como essa técnica de MCA, que foi uma técnica que eu usei em um paper específico, como essa técnica realmente deu uma projeção muito legal para o meu trabalho, tá? Então, vamos rodar a MCA hoje? Não, não vamos rodar, porque o mais importante, na verdade, é a gente entender como ela funciona e como ela pode ser útil junto com um outro conjunto de técnicas que a gente tem usado para fazer os entendimentos teóricos, tá? Então, antigamente, o que a gente fazia? A gente começava ali um mestrado, um doutorado, e naturalmente a gente já partia para uma bibliometria, né? Que era aí o precursor do que a gente tem como revisão de literatura. Depois, a gente foi vendo algumas técnicas um pouco mais avançadas, mais robustas. A própria lógica da revisão de literatura foi melhorando bastante, a gente foi trazendo outras possibilidades, e aí alguns campos teóricos mais complexos, a exemplo do que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, têm usado algumas técnicas emergentes, né? Tem dado aí um uso que nem sempre é o uso mais comum que a gente tem para as técnicas. E nessa palestra eu queria mostrar a vocês exatamente esse caminho que eu segui, tá? Na ocasião era o meu pós-doc, então vocês vão ver que eu tenho uma apresentação aqui que tem, inclusive, a assinatura da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, porque eu tenho colegas lá que são meus coautores nessa pesquisa. Então, eu quero mostrar para vocês o caminho metodológico que a gente trilhou, né? Como a gente fez esse design de pesquisa, para que vocês possam ter aí um benchmark, né? Que é a palavra de $1 milhão quando a gente está fazendo ciência social, para que vocês possam ter um benchmark e, inclusive, buscar soluções que possam aplicar nas dissertações, nas teses ou na vida de pesquisa, né? Em artigos, em papers e tal.
Então, qual é a história que eu vou contar para vocês? Vou contar aí a história de um paper específico, que é um paper que fez um certo barulho aí dentro de um campo específico, que é o campo em que eu atuo, que é o campo da inovação em serviços, tá? Então, como a gente ainda não teve oportunidade de se conhecer, eu sou mestre pelo PPGA, eu sou administradora, né? Sou bacharel em ADM, sou mestre pelo PPGA, sou doutora pelo PPGA em administração e eu fiz um doutorado em cotutela, o que significa que eu tenho um doutorado defendido na França também. Lá na França eu sou doutora em economia, porque o tema particular que eu estudo, que é a inovação em serviços, é um tema que é afeito à economia da inovação, tá? Então, pessoal, eu tenho aí 10, 15 anos estudando sobre inovação em serviços. Foi o meu, eu diria assim, foi o meu berço teórico, tá? Hoje eu acabei me especializando um pouco mais em inovação em serviços públicos, né? Vou ter a oportunidade de lecionar uma disciplina especial de tópicos para vocês. E aí vocês vão ver que eu tenho uma abordagem mais crítica com relação à inovação e à mudança e tal. E tudo isso passou também por esses desafios que eu passei aí no pós-doutorado, tá? Então, hoje eu tenho orientandos, mestrado, doutorado e tal, e eu desenvolvi, junto com um colega do PPGA, que é o professor Paulo Bermejo, nós desenvolvemos um método de publicação, tá? Às vezes a gente ouve falar, né, os colegas comentam e falam, mas essas bruxarias que a Marina e o Paulo conseguem fazer e tal, e a gente ri, porque não tem nenhuma bruxaria, é trabalho muito árduo, tá? É trabalho árduo, é método, é organização absoluta, e isso é simplesmente o próprio processo científico. Ciência é método, né? Ciência é organização, ciência é processo, é um passo depois do outro. Então, o que a gente fez? A gente pensou uma forma de condução de pesquisa científica que realmente nos aproximou bastante dos estratos superiores de publicação. Então, o caminho que eu vou mostrar para vocês hoje com a MCA, né, foi o caminho que eu trilhei, na verdade, no meu primeiro A1, né, foi o meu primeiro paper publicado aí no que a gente chama de revista 1 e tal, que é um journal internacional. Depois, né, eu peguei os entendimentos aí, é uma forma bonita de contar a história. Na verdade, as porradas que a gente leva, né, na vida de pesquisa, a gente vai aprendendo e vai entendendo onde acertou, onde errou, né? Como que isso deu certo, por que que deu certo, e aí a gente vai amadurecendo, inclusive como pesquisador. Então, muito mais do que ensinar a técnica hoje, o que eu queria era mostrar para vocês um pouco desse caminho, né, que eu vim trilhando com esse artigo A1 e mostrar a vocês como esse aprendizado, que agora eu aplico em todos os meus papers, com todos os meus alunos, mudou completamente o meu panorama de publicação, tá? Se vocês olharem aí, esse é um artigo de 2020, é um artigo A1, é um artigo com JCR legal, e desde então, com parceiros, alunos e tal, eu consegui replicar isso aí algumas vezes, tá? Então, eu consegui ter alguns outros artigos A1 usando a mesma lógica que a gente construiu para usando a mesma lógica aí que a gente construiu para esse artigo, tá? Então, o que eu tenho aí para vocês, pessoal? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um pouco, de ver um pouco sobre inovação em serviços, né? O que nós temos? A gente tem uma escola relativamente recente, então, uma particularidade do nosso campo teórico da inovação em serviços é uma teoria nova. O nosso primeiro paper publicado mundialmente foi um paper de 1986, do Richard Barrat, que é um autor conhecido, ele é realmente tido como autor seminal aí para o campo de pesquisa. E aí, como eu já trabalhava um pouco com isso, chegou um momento lá, em 2016, em que eu olhei e falei, poxa, que legal, 30 anos do campo, parece um bom marco, né? E como é um campo relativamente pequeno, não são tantas pessoas assim
que pesquisam, né, no tema, eu sabia o que o campo já tinha e o que o campo não tinha. Então, eu sabia que existiam boas revisões de literaturas, boas mesmo, né? Boas revisões de literatura que colegas meus tinham conduzido antes, revisões no Brasil, revisões fora do Brasil, revisões sobre temas específicos dentro de todo o campo aí da inovação em serviço, então tudo isso existia. E aí, na época, o meu orientador de doutorado no Brasil, que era o professor Tomás, certamente vocês conhecem aí do PUP já, né? O Tomás me fez uma daquelas provocações que me deu 5 anos de desassossego, porque esse foi um paper no qual nós trabalhamos 5 anos, tá? Precisava desse tempo todo? Não, hoje eu faria mais rápido, mas hoje eu faria mais rápido porque eu já aprendi o que eu precisava aprender com esse paper, né? Então, foi uma trajetória dolorosa, foi difícil de fazer e tal, mas hoje eu vejo que tinha um caminho mais curto, e é esse caminho mais curto que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, o que temos aí? Eu estava lá no final do doutorado, sabia que o campo estava fazendo 30 anos, e aí pensei, poxa, podia fazer um paper teórico, né, explicando a trajetória do campo. O meu ponto de partida foi simplesmente esse. Eu tinha uma vontade de dar um entendimento novo para o campo. E aí comecei a olhar e buscar algumas formas de fazer essa explicação. Qual seria o caminho tradicional, pessoal? O que é o que a gente aprende assim no beabá quando a gente está fazendo pesquisa? Caminho tradicional seria simplesmente a gente começar a pesquisar o campo, né? Definir, como eu posso fazer isso? Posso fazer uma revisão de literatura. Posso fazer, de repente, uma revisão integrativa, posso fazer uma revisão sistemática, posso fazer uma bibliometria, mas todas essas são soluções comuns, e eu queria pensar uma solução mais robusta, né? Porque eu estava amadurecendo como pesquisadora e eu tinha esse sonho de ter o bom artigo A1 e tal, que para mim ainda não tinha acontecido. Eu tinha feito boas publicações com a minha tese, mas eram publicações ali no nível A2, né? Internacionais e tal, mas eram A2. E eu tinha esse sonho dourado aí de ter o A1. E aí falei para o Tomás, Tomás, eu queria fazer um bom entendimento, uma boa publicação de literatura. E aí o Tomás comentou comigo o seguinte, ele falou, olha, você já viu um paper que é lá do pessoal da estratégia, e era um paper internacional de 2007, super conceituado. Ele tinha ouvido um colega nosso, que era o professor Emil, que hoje não está mais com a gente na UNB, né, está na Federal de Santa Catarina, ele tinha ouvido o Emil comentar sobre esse paper e falou, liga para o Emil, ele está com um paper bem interessante, ele me falou por alto. Liguei para o Emil, e aí vocês vejam como uma conversa de corredor virou 1 a 1, né? Liguei para o Emil e ele falou, realmente, é um paper interessante, eu estou trabalhando com ele numa disciplina. Me mandou o paper e eu olhei e era um paper muito poderoso, tá? A gente está falando de um paper que não é meu, né? E que tem, hoje eu olhei antes dessa nossa palestra, que tem aí 850 citações para um paper de 2007. Isso é muito, pessoal, ciência social é muito difícil atingir um patamar como esse, né? Quando a gente pega assim, um paper bem citado, com 1, 2, 3 anos, a gente está contando na casa, a gente ainda está contando em 1 ou 2 mãos as citações, né? O nível de alcance, ele é mais restrito do que isso. Então, 850 é um super score para a gente conseguir num artigo, né? E aí eu fui estudar esse artigo e vi que eles faziam uma coisa muito interessante. Além deles estarem publicados em um fantástico journal, né? Eles tinham tido um trabalho realmente impressionante, né? Porque eles tinham pego todo o campo de administração estratégica, eles tinham pego ali o grande construto que eles estavam buscando, e eles chegaram a 3.000 papers. Então, eles fizeram a revisão de literatura, e esse foi só o ponto de partida deles, né? Não foi o final. Eles chegaram ali a 3.000 papers e conseguiram criar uma categorização indutiva em cima dos temas que estavam ali naqueles papers. E aí chegaram a uma forma de explicação para o campo, que é um formato de teorização. O que eu fiz? Primeiro, me apaixonei pelo paper, né? Achei
extremamente elegante, a lógica de enxergar a partir de um conjunto de papers enorme. Gente, 3.000 é uma coisa que o cérebro humano não consegue categorizar, não consegue processar, né? A gente consegue categorizar 20, 30, 40, basicamente a gente imprime, coloca na mesa ali e consegue enxergar alguma linha condutora, mas realmente 3.000 a gente precisa de uma ferramenta robusta. E eles criaram uma ferramenta robusta indutiva, e aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, se alguém fizesse isso aqui para inovação e serviços, como a gente já tem 30 anos, poxa, ia ser um jeito muito bonito de contar essa história. E aí, o que eu fiz? Primeiro, eu perturbei muito o Tomás, muitos e-mails, e aí voltava, e eu falava, Tomás, mas podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer assim, podia fazer assado. Aí chegou um momento que ele me escreveu, falou assim, Marina, você conseguiu fazer você conseguiu ter o domínio metodológico ao contrário, né? Você fez a engenharia reversa do paper, do qual você gostou. E aquilo eu achei engraçado quando ele escreveu, mas ele tinha toda a razão. E hoje, pessoal, todos os meus alunos trabalham assim, fazendo engenharia reversa de paper, tá? O que significa? Significa o seguinte, os temas de pesquisa não são nossos, eles não são meus, eles são da ciência. Eu posso ter um tema de pesquisa meu, pelo qual eu me apaixone e diga para vocês, o sonho da minha vida era pesquisar sobre esse aspecto da inovação em serviço e tal, que é o caminho mais tradicional. Posso dizer isso. É possível publicar dessa forma? É, mas o caminho é mais árduo, né? O que essa experiência me ensinou? Que existem demandas latentes por publicação no mundo e que elas são compartilhadas dentro do processo científico. Então, o que eu fiz? Antes de tirar o que seria a motivação do paper, antes de tirar uma motivação interna, eu olhei para o campo e procurei uma lacuna de pesquisa. E isso é o ponto de partida de todos os meus alunos, inclusive de graduação. Aí vocês podem dizer, tá, eu já ouvi falar disso, não é uma novidade tão grande. Por que isso muda a vida do pesquisador? Porque se você souber escolher com muita atenção e muita inteligência, você não vai pegar qualquer lacuna. Você vai procurar um paper superior ao extrato que você está almejando, e aí é onde os alunos, né? Parece que a gente está lidando com um monte de gatos, assim, né? A gente está tranquilo na sala de aula, aí a gente olha como se tivessem vários gatos em cima da mesa. A hora que a gente diz, você precisa mirar num journal que tenha um JCR acima de 5, os alunos todos fazem assim, né? E fica aquela sensação de que, não, mas isso é impossível, o JCR acima de 5. Enfim, é para mirar, pessoal. É para mirar. É uma lógica simples. Se você está tentando esse extrato, não é se apoiando em papers inferiores que você vai chegar lá. Necessariamente você tem que jogar para cima, né? Isso aí não é nada novo, né? O Leonardo da Vinci tinha uma frase em que ele dizia, bom, mire na Lua, na pior das hipóteses, você vai acertar uma estrela. Faz todo sentido, né? Então, mire no A1 com 5 estrelas. Mire no JCR mais alto que você conseguir. Porque dali para baixo, tudo é seu, né? Então, estabeleça a altura mínima do sarrafo. O que eu fiz? Olhei excelentes lacunas de pesquisa que a gente tinha para o campo. E, para minha sorte, existe um autor que é o mais consagrado mundialmente para inovação em serviço, que é o Faiz Galouge. Ele é francês, a gente já se conhecia, ele foi minha banca de doutorado, e o Galouge tinha acabado de publicar um texto que estava ainda na categoria de working paper, que são aqueles artigos que ainda não foram publicados em periódico, né? Então, existia uma rede de pesquisa. Esse paper foi lançado ali em 2017, e o Galouge fazia uma retrospectiva do campo. E ele dizia o seguinte, quais são os grandes desafios coletivos para o campo da inovação e serviços, chamando a atenção de todos os pesquisadores para a necessidade de ter um esforço coletivo para suprir aquela agenda de pesquisa, né? E um dos pontos que o Galouge dizia era, nós precisamos de ferramentas didáticas
para ensinar inovação em serviço. Por quê? Depois de 30 anos, nós já temos 3 gerações de pesquisadores trabalhando ali. E quando a gente vai contar a história do campo, poxa, essa história está ficando um pouco maior, né? Então, a gente precisa de ferramentas mais robustas para fazer isso. E ele lançou para o mundo, né, esse desafio didático. Como podemos ensinar aos novos pesquisadores o que é o construto da inovação em serviços, o que é o campo de estudos e como ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. O que eu fiz? Como eu já tinha essa ideia de pegar essa marca dos 30 anos e explorar, e como eu sabia que um dos desafios reconhecidos pelo campo era justamente essa questão do desafio didático, eu apostei, aí eu corri um pouquinho de risco, mas foi um risco pequeno, eu apostei que aquele paper, que aquele working paper do Galuge ia ser publicado em uma condição muito boa. E eu fiz um trabalho encomendado, que é a palavra mágica, né, desse método que a gente segue. Eu fiz um trabalho encomendado para atender aquela lacuna. Como assim? Peguei a lacuna, disse, ó, aposto que até eu terminar o trabalho e submeter, o Galuge já publicou isso aqui numa boa revista. Então, eu vou citar a lacuna dele, né? Vou dizer, ó, entre os grandes desafios que a gente enfrenta hoje no campo da inovação em serviços, um deles é justamente conseguir trabalhar com essa perspectiva didática para ensinar a trajetória do campo e tal. Neste trabalho específico, temos por objetivo atender e suprir e colaborar com essa lacuna. Eu coloquei isso no primeiro parágrafo da introdução. E quando eu fiz isso, eu dei a sorte, né? Aquela sorte da serendipidade, né? Não sei se vocês já tiveram a chance de conhecer esse conceito. É um conceito bem comum para quem trabalha com estratégia, com inovação, com criatividade, em que a gente vê o seguinte: foi sorte. Você descobriu isso por sorte. Como a descoberta acidental da penicilina, né? Foi uma sorte ter descoberto a penicilina. Sorte mais ou menos, porque na minha cozinha, se aparecer penicilina, eu nunca vou saber, né? Por que as pessoas conseguiram cercar? Porque estavam num laboratório com condições controladas e tiveram, inclusive, a capacidade de reconhecer um efeito inesperado com o surgimento ali da penicilina. Então, a gente chama essa sorte, né, de serendipidade, né? E aí, eu tive essa graça, né? Fui agraciada aí com esse episódio de Serendipity, em que eu consegui acertar exatamente o que estava pairando no campo, né? Acertei como? Com nada genial, eu simplesmente usei uma técnica lógica. Falei, 30 anos, todo mundo vai querer fazer alguma coisa que marque o tempo, né? Que marque esse avanço da ciência, enfim, uma marca importante, 30 anos já nos sinaliza ali uma consolidação do campo de pesquisa, e para fazer isso eu vou me apoiar no número 1 do mundo, apostando que ele vai publicar bem. Ele publicou muito bem, ele publicou em um handbook, que, aliás, se vocês não têm o hábito, não têm a familiaridade de trabalhar com o handbook, eu recomendo muito que deem uma olhada sempre que sair um bom handbook. Por quê, pessoal? Para usar como referência e tal. Não, para olhar as lacunas. O que é o handbook? O handbook é um excelente pesquisador, porque ninguém mediano lança handbook, porque handbook é super caro, tem que ter uma editora por trás. As editoras convidam as pessoas para fazerem o handbook, convidam um autor que é o coordenador. Então, se você tem um handbook de uma editora boa, e era o caso, né? Como Bookman, Edward Elgar, que gosta muito de publicar a gente, né? O pessoal da inovação em serviço, ali é certeza que você vai pegar a nata. E é certeza que você vai pegar o que tem de mais novo, o que tem de latente como demanda para pesquisa. Então, eu apostei, minha aposta foi bem paga, né? Realmente, essa lacuna, depois o Galuge publicou num handbook que fazia um lançamento ali para os próximos 15 anos de pesquisa. Eu abri o meu texto com essa lacuna, dizendo: olha, neste trabalho eu tenho por objetivo colaborar para essa lacuna. O editor gostou? O editor adorou, porque era aquela bola que estava quicando, né?
Pessoal, tem alguma genialidade nisso que eu fiz? Nenhuma. É simplesmente olhar e perguntar o que o editor está querendo publicar. Eu posso dar o que o editor está querendo publicar. O que eu tenho na mão e como eu posso atender essa lacuna. Então, a grande mensagem da palestra, e eu acho que a grande mensagem que eu tenho conseguido gerar como professora, professor Paulo, né, como eu disse a vocês, a gente desenvolveu esse método junto, é essa lógica de não trabalhem de forma descolada do que vocês têm no restante da ciência. Porque você pode fazer a sua pesquisa por amor, por paixão, querendo trabalhar esse tema, eu me apaixonei por esse tema. Pode, mas vai ficar mais difícil de publicar, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, um paper que foi feito e que ficou na sua gaveta, ele não mudou absolutamente nada no mundo. Ele não ajudou outros pesquisadores, as implicações gerenciais que ele pode ter gerado naturalmente podem ser mais limitadas do que seriam dentro de outro escopo. Então, o que a gente tem ali? A gente tem uma decisão para tomar, e é uma decisão que vocês precisam tomar agora, nesse momento da pesquisa de vocês. Se vocês vão fazer uma pesquisa encaixada no estado da arte teórico internacional, do que quer que vocês estejam trabalhando, ou se vocês vão fazer uma pesquisa partindo da motivação individual, sem olhar o que os outros pesquisadores estão fazendo, tá? Naturalmente, a escolha é clara, tá, pessoal? Quem vai pelo caminho de fazer por si próprio e tal, joga para a comunidade científica o risco de publicar ou não. Quem vai pelo outro caminho, pega a rédea e diz, já abre o paper dizendo, senhor editor, porque, inclusive, a gente escreve isso numa carta, né? É uma outra dica que eu vou dar para vocês. Os nossos alunos, nós escrevemos, inclusive, a carta para o editor. A gente faz isso em sala de aula, né? Por quê? Na carta, o que a gente diz? Senhor editor, ali é certeza que a gente sabe que o editor vai ler. A principal contribuição deste artigo é colaborar para o entendimento dessa lacuna apontada por fulano e fulano, ali eu cito, e o editor vai olhar e falar, nossa, ela está fazendo uma lacuna desse ano, ou uma lacuna do ano passado, então ela está respondendo à última fronteira da ciência. Eu quero olhar esse paper. Ali a gente ganha a atenção do editor, porque ele olha e fala, ué, mas a lacuna foi publicada ano passado, ela já está trazendo aqui uma resposta para essa lacuna, esse paper interessa, porque é um paper novinho, né? Se eu estou pegando uma lacuna nova, quais as chances de muitas pessoas terem explorado? Não tem, né? A primeira leva de papers que vai explorar a lacuna do ano passado é a que está sendo submetida esse ano. Então, eu fiz essa aposta e foi uma aposta acertada, tá? Foi um paper que foi aprovado com muita rapidez. Foi muito ágil a aprovação dele, né? Antes da gente conseguir a publicação no SIJ, que é o journal onde ele está, ele também foi apresentado na Academy, que é o maior evento para a área de administração mundial, é a Academy of Management. É um evento que está indo, eu acho que nós já estamos na edição 80 e muitos, assim, não vou me comprometer aqui não, mas para cima de 80, com certeza a gente já está ali no Academy. E eu consegui apresentar lá, né? Fui aos Estados Unidos, fui fazer a apresentação. Inclusive, acho que todo mundo que está em programa de pós-graduação de ADM deveria ter isso como meta pessoal, conhecer a Academy, porque é o maior evento que a gente tem no planeta para a área de administração. A gente simplesmente consegue reunir 12 mil pessoas, é uma coisa inacreditável. Então, você tem divisões, por exemplo, a divisão de inovação, tecnologia, empreendedorismo é uma divisão imensa. Gente, é uma cidade conversando sobre inovação e tecnologia. O pessoal faz proposta de emprego lá. É cheio de entrevistas de emprego. Você chega e as universidades estão recrutando. Isso tudo é feito na Academy, né? Eu nunca me esqueço, acho que até está aqui na minha gaveta, se a minha filha não tiver pego para brincar. Quando a gente chega, dependendo do campo, né, em que a gente está, eu, como sou uma pesquisadora de inovação, tinha uma universidade chinesa, uma universidade de Hong Kong,
que estava buscando talentos para inovação nesse ano. E aí eles viram o paper e vieram conversar comigo, já chegaram com um pendrive. E era um pendrive engraçado, uma pulseirinha, sabe, que fechava e abria assim. E eu achei engraçado, eu falei, ué, um brinde da universidade, tem muito brinde. Ah, que legal, uma pulseirinha, um brinde e tal. E aí o diretor olhou e falou, professora, conecte no computador, isso é um convite para a senhora vir trabalhar com a gente. E realmente tinha um convite ali, né? Tinha uma proposta de emprego ali. Então a Academy é muito legal. A gente vê a ciência acontecendo, né, a olhos vistos, tá? Voltando aqui para o paper, o que eu quero mostrar para vocês? Acho que eu vou usar um pouquinho aqui a minha tela e vou mostrar para vocês exatamente o que a gente tem aqui. Então, estão comigo aí no Chrome? Estão com o Sim, paper aí? Maria. A gente está vendo a sua tela. Maravilha. Então, olha só, o que nós temos aqui, pessoal? Esse é o paper publicado, tá? Ele tá lá no SIJ. Vocês conseguem ver aqui a publicação em março e tal. Foi uma publicação bem ágil, tá? É um paper, é um journal fechado, ele está na Taylor e Francis, mas vocês conseguem baixar pelo Sci-Hub, eu posso disponibilizar aqui, sem muito problema. Ó, para vocês verem aqui como foi ágil, eu submeti em outubro, então novembro, dezembro, que são meses ruins para submeter, né? E em fevereiro ele já estava com aceite. Quer dizer, 4 meses com Natal, Ano Novo no meio, passou por um major, passou por um minor, tudo isso em 4 meses. Então foi bem ágil. Por que foi ágil? Porque estava redondo, né? Estava redondo dentro da expectativa do editor, tá? Então o que eu fiz? Primeira coisa, eu busquei uma lacuna que fosse altamente valiosa para o campo. Peguei essa lacuna do handbook. Com os nossos alunos, o que eu costumo recomendar? Não vão tão longe. Peguem uma lacuna que tenha vindo de um paper do próprio journal, porque é o melhor jeito de você falar para o editor. Qual que é a mensagem que está passando? Senhor editor, eu leio tanto o seu periódico, eu gosto tanto do seu periódico, que eu acabei de ver que o senhor publicou recentemente uma lacuna de pesquisa no artigo de fulano e fulano. Com o objetivo de contribuir para o avanço das pesquisas ao redor dessa lacuna, eu gostaria de apresentar o meu paper. E aí você abre as portas com o editor, entende? Então, essa estratégia, pessoal, eu faço 100% das vezes, até com os alunos de graduação, tá? Sem tirar nem pôr, eu tenho feito isso. Nos últimos 2 anos, eu tenho... Vocês podem olhar no Lattes aí, eu acho que são 6 artigos a 1, tá? Todos nessa condição, todos com essa lógica. Acho uma lacuna de pesquisa útil e faço uma pesquisa por encomenda, e aí, né, vocês já entenderam como é essa lógica da encomenda, para aquele editor, suprindo o que ele precisa. E aí vem todas as perguntas derivadas disso. Ah, mas com que dado? Com o dado que eu tiver na mão. Eu faço a pesquisa com o que eu tiver de mais útil. Naturalmente, pessoal, se eu sou uma pesquisadora que tem acesso a bases de dados sobre educação, eu vou procurar lacunas na área de educação. Se eu tenho acesso a bases de dados sobre saúde, que é o caso, né? Se vocês olharem meu Lattes aí, vocês vão ver vários papers na área de saúde. Tem paper sobre Covid, tem paper sobre hemofilia. Por quê? Eu sou da administração, mas eu tenho um projeto com o Ministério da Saúde, em que a gente tem acesso aos dados do DataSUS. Então, no momento em que o mundo inteiro estava pesquisando sobre Covid, o que eu fiz? Fui olhar os dados de Covid, né? Peguei lacunas que estavam publicadas exatamente nesses journals de altíssimo nível da área de saúde. Então, vocês vão ver que a gente tem paper, por exemplo, que está publicado na PLOS ONE, que é um periódico com muitas estrelas aí. A lacuna de pesquisa dele veio da The Lancet. Então, a receita não muda, né? É só uma questão da gente se programar e ser estrategista, tá? Existe uma estratégia para publicar, existe uma estratégia para produzir pesquisa de alto nível. Não é reinvenção da roda, não é sorte, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com trabalho... acho que tem algum microfone. Alguma pergunta? Não? Ok. Não tem a ver com sorte, tem a ver com estratégia, tá? Então, delimitem qual é o objetivo. É publicar num periódico de alto nível A1? Primeira coisa, só
almeje para cima, né? Então, ache uma lacuna de pesquisa dali para cima. Se puder ser do próprio journal, ótimo. Se não puder, de um journal superior, tá? Por quê? Para que o editor não se sinta inseguro de dizer, ué, mas você está respondendo a uma pesquisa você está respondendo a uma lacuna de um journal pior do que o meu, é downgrade que a gente vai fazer? Porque é isso que a gente sinaliza para o editor quando a gente entra, por exemplo, citando artigos A2, submetendo para um periódico A1. Nós estamos pedindo ao editor para fazer um downgrade com a gente, que obviamente ele não vai fazer, né? Então, essas questões todas a gente consegue resolver em casa, antes da submissão, tá? Como fizemos aqui? Já pegamos aqui de saída, como eu disse a vocês, vejam como o texto da introdução é o texto que a gente não desperdiça nunca. Nunca, 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 nunca. Assim, se você achar que precisa escrever mais um pouco, fiquei com vontade de dizer aquilo, me deu vontade de dizer aquela outra coisa, faça isso em qualquer outro espaço, mas não faça aqui na introdução. Uma linha faz diferença aqui, tá? Você tem uma chance de chamar a atenção do seu editor. É aqui, é nas primeiras 10 linhas, ok? Então, olha lá. Já anunciei 3 décadas de pesquisa, ok. Depois, virou um dos campos principais nos estudos de inovação. Eu estou dizendo, não, eu estou citando 3 referências de alto nível. Ou seja, ponto pacífico, o editor não vai discutir comigo, mesmo que ele não seja um especialista em inovação e serviços, eu estou citando 3 papers dizendo isso de alto nível. Para ele está resolvido, ele se sente seguro. Vamos lá. Em 2017, os papers sobre inovação em serviços atingiram a marca de 400 e tal. Termina com o quê? Conforme o campo de pesquisa adquiriu existência autônoma, uma agenda de pesquisa em 2018 foi apresentada e mostrou desafios societais, organizacionais e metodológicos e didáticos. E aí, olha só, desafios didáticos, tarará. Neste paper, a gente se orienta para atender ao desafio didático de apresentar o campo de pesquisa e a sua trajetória em termos de uma genealogia. Pessoal, existia algum paper com genealogia antes? Não. Na verdade, quando eu joguei genealogia no Sci-Hub ou até no Google Acadêmico, não tinha, tá? Esse método da genealogia é autoral deste paper aqui, né? A gente fez, são 4 autores, então a gente fez aí a 8 mãos, tá? Nós temos um estatístico de altíssima capacidade como coautor, que é o professor Pedro Albuquerque, que era nosso professor no PPGA também. Então, a parte estatística, o Pedro fez uma coisa linda, tá? Ele criou uma estrutura analítica. Na verdade, ele criou 2 para esse artigo. Eu vou mostrar para vocês com mais calma lá na frente. Tínhamos o professor Tomás, né, fazendo toda essa leitura extremamente cuidadosa das questões teóricas, porque o Tomás apostou até mais alto do que eu, né? Eu queria contar a história do campo. O Tomás, quando viu a lógica do paper, tal, disse, não, isso é um esforço de teorização. Você está construindo teoria e nós vamos defender isso. Então, essa foi uma briga que o Tomás comprou pessoalmente e deu certo, né? E ele conseguiu, é um paper teórico mesmo, é um paper de teorização. E fora isso, eu tenho o George Cook, que foi o meu orientador de pós-doc na Inglaterra, e o George teve uma condução muito inteligente, porque ele disse o seguinte, ele não conhecia sobre inovação e serviços, não era a especialidade dele, mas ele sabia da importância do campo. Então, quando eu cheguei para trabalhar com ele, ele disse, ótimo, vou ter a oportunidade de conhecer sobre um dos campos que eu sei que hoje são mais fortes dentro da área de inovação. E ele começou a ler sobre inovação e serviços, a gente foi trabalhando conjuntamente, chegou um momento em que ele pegou a minha base de dados, que era, na verdade, uma base de coleta dos papers desses 30 anos, né? E ele começou a brincar com os dados. Isso que a gente fala muito em sala de aula. Sexta-feira à noite, tá com a sua base de dados, quinta-feira à noite, pega uma taça de vinho, pega um chocolate, pega um copo d'água, senta ali, abre o SPSS, abre o Excel, abre o que você quiser e conversa com os dados. Sem rigidez, sem ter que rodar uma análise robusta para
Ah, mas eu não sei se vai ter normalidade, eu não sei se eu quebro o pressuposto. Isso é depois. Conheça seus dados, conheça a natureza dos seus dados. Então, plota um gráfico. Eu fico impressionada quando os alunos, às vezes, vêm conversar comigo e vêm super ansiosos, assim, mas eu não sei fazer análise, eu não sou econometrista. Eu também não, eu não sou econometrista, né? Eu não sou psicometrista, eu rodo algumas coisas. Agora, qual que é a minha qualidade como pesquisadora? Eu faço perguntas que provocam o Pedro, né? Eu faço o Pedro criar coisas diferentes, que é exatamente a qualidade de pesquisa que vocês podem e devem desenvolver no mestrado e doutorado, tá? Ninguém é especialista em tudo, a gente não precisa ter domínio estatístico de todas as técnicas. Isso não existe, né? Quando a gente quer rodar uma coisa, a gente vai lá, aprende a técnica e tal. Mas antes disso, tem um enorme processo. E eu vejo que muitas vezes os alunos têm essa ansiedade de como eu vou analisar? Quem vai rodar uma fatorial? Meu orientador diz que tem que ser uma fatorial. Quem vai rodar? Esqueçam esse estresse, tá? O estresse não está aí. O estresse está em por que você vai rodar essa fatorial? A fatorial vai te dar o quê? Vai impressionar o editor? Você vai conseguir dar uma resposta inédita? Porque tem que ter algum grau de ineditismo na pesquisa, senão não faz sentido publicar. Você vai conseguir gerar algum entendimento inédito aplicando uma fatorial? Se sim, perfeito, roda a sua fatorial feliz, é uma das análises mais legais que a gente tem em ciência social. Eu sou super fã de análise fatorial, recomendo fortemente. Agora, rodar porque está na moda, rodar porque, o meu amigo sabe rodar, então eu vou aproveitar. Não, aí são várias decisões erradas em cadeia, tá? De novo, existe um caminho para conseguir fazer uma publicação de alto nível. Ele não começa com você, ele começa com a ciência. Então, primeiro a gente olha para fora. O que está precisando pesquisar? Achei a lacuna, é uma lacuna recente, num journal superior ao que eu estou almejando. Beleza, trago a lacuna. E agora, como é que eu consigo explorar essa lacuna? Eu vou explorar com o que eu tenho na mão, vou explorar com os dados que eu já tenho, ou vou coletar dados dentro da possibilidade para atender o que esse editor quer, tá? Então, o que eu fiz, pessoal? Eu entendi a metodologia daqueles outros autores de 2008, vocês vão ver que eles estão citados aqui, e aí eu fiz eu usei uma outra estratégia aqui para tranquilizar o editor, que eu recomendo fortemente que vocês adotem em 100% dos casos, tá? Eu mudei a minha produção científica fazendo isso. Primeiro, eu me apoio em um paper excelente para tirar uma lacuna. Depois, eu me apoio em um excelente paper como benchmark metodológico. O que eu tenho chamado junto com os colegas de espelho, artigo espelho. O que é isso? Ao invés de construir a minha pesquisa e depois abrir um manual para ver, posso fazer entrevistas, qual será o meu método, quali ou quanti? E aí, dentro do método quali, eu vou escolher qual técnica. Não, você não precisa fazer isso. Se você está almejando um periódico de alto nível, por que não se apoiar em um trabalho metodologicamente melhor do que o seu? Em que toda a comunidade científica já questionou aquele trabalho, ele já foi avaliado por pares. Aquele método já passou na prova de fogo. Por que não simplesmente replicar um método de sucesso? Pensa comigo, você reduz as chances de incerteza, você reduz as chances de não encontrar o fenômeno que você estava buscando, porque eventualmente você pode ter usado uma técnica que, as pessoas não disseram isso, né? E eu teria que usar uma segunda estratégia de quantificação de dados, por exemplo. Você se apoia em uma experiência prévia. É benchmarking, pessoal. Na gestão, o que a gente mais usa é benchmark. Estudo de caso, na prática, benchmarking, né? Se a gente olha melhores práticas, isso é benchmarking. Se a gente se apoia na experiência de outra empresa, de outra organização, isso é benchmarking. E na pesquisa, por que não fazer benchmarking? Por que eu vou assumir todos os tetos de vidro com uma pesquisa se eu posso usar a experiência de outros pesquisadores? Isso não é cópia, isso não é fuga, isso não é roubar, isso não é nada. Você cita as pessoas, você simplesmente delega para a comunidade uma parte
do trabalho. É simplesmente isso, tá? Na genealogia, pessoal, deu certo porque a gente fez exatamente isso. Então, a gente pegou uma lacuna superior, né, às nossas intenções de pesquisa e deu certo, e a gente usou o método, nós replicamos o método daquele paper inicial que eu tinha comentado com vocês sobre estratégia, tá? Então, a gente usou esse benchmark metodológico e funcionou, né? Tá publicado. O que que eu fiz? Tem toda uma parte prescritiva aqui, mostrando para vocês como a gente selecionou os papers dos últimos 30 anos, quais bases de dados nós usamos, quais foram os critérios, descarta para cá, descarta para lá, como descartou, tá. No final das contas, o que que eu fiz? Eu cheguei a uma base de dados, que eu vou mostrar para vocês aqui, que está no Excel, e não é nada extremamente complexo, né? De forma alguma. Está no Excel. Imagino que já esteja aí. Tá aparecendo para vocês? A minha aba? Não? Tá. Ainda não. Então, vamos tentar aqui. Agora acho que sim, né? Agora sim. Agora foi. Joia. Eu estou entendendo esse zoom aqui, ele troca as janelas para mim. Ok, o que que eu tenho aqui, pessoal? Essa é realmente a base de dados que eu usei para fazer todas as análises, tá? Então, nós trabalhamos com ela, tá ela aqui. E aí, o que que a gente tem? A gente tem 400 papers, né? Deu 401. Basicamente, nós fizemos todo um trabalho ali para a coleta dos dados, de onde veio, qual é o journal, qual é o ano. Olha aqui, exatamente o artigo seminal, né? 86, ele abre a nossa base. Aí tenho aqui título, autores, países, para onde vamos, tudo isso sendo mostrado aqui. E eu quero chamar a atenção de vocês para um item que a gente coletou. E por que que eu fiz isso? Porque estava no meu benchmark metodológico. Eu não reinventei a roda, né? Eu criei uma parte do método, que foi a genealogia. Mas para chegar na genealogia, eu usei toda a lógica de categorização que os autores já tinham usado antes, tá? Então, o que que eu fiz? Fui em cada um dos 401 papers, puxava as palavras-chave originais, né? Então, cada um dos autores colocava lá algumas keywords que estão aqui. Ó lá, essas são as originais, tá? Simplesmente coloquei as keywords. Cheguei com um quantitativo enorme de palavras-chave. O que que eu fiz? Usei os passos anteriores para conseguir categorizar. Como? Aqui, olhem só. Eu vou baixar, eu vou reduzir um pouco para vocês conseguirem ver a quantidade. Aqui, o que que eu tenho? Por exemplo, customer. Era uma palavra-chave que apareceu para mim 3 vezes. Eu tive 3 counts em toda a base de 401 papers, tá? Depois que eu fiz os counts aqui, o que que eu fiz? Eu eliminei discrepâncias, disparidades, erros de digitação, obviamente, e aí eu comecei a ver que havia entendimentos comuns nessas palavras-chave e comecei a categorizar. Por exemplo, vários papers que falavam sobre customer, às vezes isso aparecia como customer co-creation, experience, interaction, involvement, e eu entendi que havia ali um corpus de pesquisa orientado para estudos que envolviam o consumidor. Comecei com essa categoria de análise e criei a minha primeira categoria, categoria A. Depois, tipologias de inovação, acontece bastante, né? Como eu defendi, por exemplo, que tipologia e inovação tecnológica deveriam estar juntos. Bom, eu conheço o campo, né? Eu li os papers, então eu tinha capacidade de defender isso aqui. E defendi mesmo, tá? Às vezes, alguns avaliadores perguntaram, no próprio texto tinha a expectativa de dizer por que essa categoria, por que aquela outra categoria. Então, a gente realmente criou uma estrutura para fazer isso no texto. No final das contas, chegamos a 12 categorias, tá? E aí, o que que a gente fez? A gente usou uma estrutura, e aí é onde entra a MCA, que é o seguinte: bom, se eu tenho 12 categorias,
um único paper, lembrando a vocês que eu tinha 401 na base, ele pode aparecer em quantas categorias fizerem sentido para ele, porque se ele fala de customer e se ele fala de public policy, ele tem que aparecer na categoria A, que é customer related, e ele tem que aparecer em public services também. Então, a gente tinha papers com somente um count, quer dizer, eles apareciam só em uma categoria, mas a gente tinha papers ali com 5 ou 6 categorias. Quando essa base de dados fechou, né, e a gente chegou nas categorias, eu me lembro de ter dito ao Pedro, o que a gente faz com isso aqui? O pessoal lá de estratégia rodou uma MCA. O que é a MCA, pessoal? É Multiple Correspondence Analysis. Então, é exatamente para casos como esses, em que eu tenho variáveis categóricas, né? Variáveis que não sejam numéricas e que não tenham relação matemática preservada entre elas, ou seja, eu não tenho variáveis ordinais, por exemplo, número 1, 2, 3 e 4, que tem uma ordem crescente e que tem a estrutura matemática preservada entre um número e outro, né? Isso seria o número matemático ideal. Não era a nossa natureza, nós estávamos trabalhando com presença e ausência de atributos. Os números em si nos dizem muito pouco aqui. Se eu disser, essa palavra apareceu 3 vezes, a outra palavra apareceu 8 vezes, é quase que irrisório na quantidade de counts que a gente tinha. Então, não era sobre uma estrutura numérica, né? Era sobre uma estrutura de presença e ausência de atributos. Naturalmente, isso nos levou para a MCA, que é o quê? Uma estrutura em que a gente tem uma ferramenta analítica simples, tá? Ela é simples, ela é um tipo de escalonamento multidimensional. O que é isso? É um plano cartesiano. É um exemplo de escalonamento multidimensional em 2 dimensões. A gente tem eixo X, eixo Y. 2 eixos e as variáveis se movimentam, né? Pontuam dentro desses 2 eixos. Esse é o escalonamento multidimensional mais simples. A gente tem pontos e a gente joga dentro de um plano com 2 dimensões. No caso do escalonamento multidimensional, a gente pode trabalhar com mais dimensões. Às vezes a gente vai ter 3, 4, 5, 6, 7, né? Aí o limite do entendimento da física até onde a matemática consegue alcançar. No caso do trabalho que a gente usou como benchmark, eu acho que eles tinham 3 ou 4 dimensões. Fazia sentido, eles tinham 3.000 papers, né? Um campo bem mais complexo e maduro do que o nosso. No nosso caso, a gente entrou com 2, que é o básico, né? E rodamos a nossa MCA com essas 2 dimensões. O que a gente estava buscando ali? A gente olhou os temas e nós partimos da lógica de que cada um desses temas, ou seja, cada uma dessas 12 categorias, representava uma parte do campo de estudos. E aí, a pergunta de $1 milhão era: como isso pode contar a história do campo? Agora sim, acho que a gente consegue olhar o paper e, sobretudo, os outputs, né? Só um segundinho, que eu tenho os outputs aqui num formato até melhor para a gente conseguir ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Joia. Como eu já tinha alertado para vocês, a gente coloca sempre a logomarca aí da Nottingham Business School, né? Que eles são coautores também. Foi um trabalho que não teria acontecido sem o pessoal lá. E aí, o que a gente fez? A gente foi usando essa lógica indutiva, né? Com o background do campo de pesquisa e tal. Chegamos a essa agenda do Galuge, como eu já contei para vocês. Pegamos aí os desafios didáticos para mostrar a trajetória do campo. Fizemos a revisão exaustiva de literatura, seguindo todo o passo a passo. Vocês têm toda a lógica aí para vocês na tela, né? Então, vocês vejam aí, a database tinha essas variáveis, fizemos uma categorização indutiva, por isso que o título do paper é Tells Its Own Story, né? Então, a gente deixou que o próprio campo dissesse qual era a sua história, ao invés de forçar categorias externamente. Então, a gente olhou e falou, bom, se o campo é capaz de declarar quais são os temas que ele tem pesquisado por meio das keywords, né? Então, faz sentido que a gente deixe o campo falar por si. Chegamos àquelas 12 categorias
E aí começamos a fazer aquela visão mais micro para os dados, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um histograma simples. O que esse histograma mostrou? Gente, é um paper A1, tá? Que está se apoiando em um histograma, que é o gráfico mais simples que a gente tem. Isso aqui é uma coisa que eu canso de falar para os alunos, e muitas vezes, assim, o pessoal não quer acreditar em mim. E eu falo. É melhor uma adição e uma subtração bem feitas do que uma fatorial mal encaixada, do que uma fatorial que você rodou por rodar, né? O que eu já peguei de paper com modelagem de equações estruturais, que é uma super técnica, uma das técnicas mais robustas que a gente tem hoje, acima dela eu acho que só multinível, o Adalmi pode até me corrigir aí, mas o meu conhecimento acima da modelagem só multinível mesmo, o que eu já peguei de paper com modelagem mal rodada, mal explicada, mal conduzida, serve para quê? Para nada, para nada. Ciência é método. Se o método está mal executado, você achou um excelente jeito de perder tempo. Tá? É só isso mesmo, pessoal. Não adianta dourar a pílula, tá? Rodou errado, feriu algum pressuposto estatístico, você arrumou um jeito muito eficaz de perder tempo. Seu, da banca, do orientador. Então, prefiro um método simples e suficiente do que um método robusto que não me leve aonde eu preciso, tá? Aqui nós temos um método simples demais. A gente tem um histograma. E vejam como esse histograma é útil, porque olha só, a gente vê que havia um momento ali da pesquisa, até 1986, a nossa primeira aparição, né, no primeiro momento em que a gente tem uma publicação sobre Service Innovation, e a gente vê como aí passa um tempo, passa um tempo, 3, passa um tempo, 1. Depois, eu já tenho um outro momento em que eu começo a ter 5, 4, 6, 5, 4, 6. E dá para ver que existe homogeneidade no número de pesquisas aqui, assim como existia aqui. Então, o que eu disse? Senhor editor, estou enxergando que existe um Stage 1 e um Stage 2. E o editor disse, realmente, dá para ver que tem esse stage. E isso aqui baseou toda a genealogia, um histograma de frequência, tá? Aí, o que a gente fez? A gente começou a entender, bom, do estágio 1 para o 2, o que mudou? Do 2 para o 3. E o que estava pesquisando nessa época? Os temas são os mesmos? Todo mundo está pesquisando tudo dentro do começo? A gente foi pesquisando mais conforme o tempo foi passando? Enfim, as próprias perguntas foram se desdobrando, tá? E aí olhamos, bom, quem está publicando sobre Service Innovation? E aí nós vimos 151 journals que publicaram. No entanto, 14 journals pegavam 50% da base, ou seja, tem muita gente publicando? Tem, mas tem 14 ali que estão dando a liderança no campo. Tem 14 journals que estão comandando tudo sobre Service Innovation. Então, vamos olhar para esses 14. E aí, a gente jogou uma lupa em cima deles, tá? O que a gente viu? O Service Industry Journal, que é onde está publicado esse paper, quer dizer, claro que o editor vai querer publicar, né? Eu fiz uma revisão de literatura e identifiquei que o journal dele é o principal do mundo para inovação em serviços. Como que o cara não vai publicar um resultado desse, entende? Então, a gente mostra para o editor que, olha, eu tenho dados reais aqui mostrando que o seu é o journal mais importante para o campo. É marqueteiro? É marqueteiro, mas ciência também é sobre atrair atenção, né? Isso não é uma vaidade do editor, ele quer ser reconhecido como um journal top. Eu tenho dados verídicos, fidedignos, que mostram que ele é um journal top. Juntamos a fome com a vontade de comer, tá? Atenção para isso aqui, que foi um input extremamente inteligente do Pedro, tá? Que é o nosso professor estatístico. O que a gente fez? Eu falei para o Pedro o seguinte, Pedro, o SIJ publica muito, eles têm 67 papers, e eles têm uma média de citação de 52 para cada um desses papers. Olha só, para os outros journals, a gente tem 95, 34, 25, 69 de média de publicação, mas a Research Policy, que é um journal esplêndido, tem 22 papers, quer dizer, ela publica bem
para inovações e serviços, e ela tem 400 citações médias em cada paper. Quer dizer, o que sai na Research Policy é extremamente citado. Como será que esse fenômeno se manifesta no restante do campo? Porque o que a Research Policy publica vira ouro. E aí essa frase fez um plim para o Pedro, e ele disse assim, será que existe algum efeito cumulativo? Aí eu falei, Pedro, eu aposto com você que cada um desses 22 papers que a Research Policy publicou modificou a estrutura do campo. Vamos pensar isso? E aí a gente pegou uma folha de papel e o Pedro começou a desenhar. Parecia o John Nash fazendo os algoritmos que ele fez na mão para pensar o seguinte, ele desenhou um modelo matemático de teste em que ele viu o seguinte, será que cada um desses 22 counts, ou seja, cada vez que um paper foi publicado na Research Policy, mudou a trajetória do campo? E ele fez uma estrutura matemática para isso, né? Para ver se o fato de haver um count na Research Policy predizia algum desempenho posterior. E aí, o que nós achamos? Sim, havia o Research Policy Effect, tá? Embora ela tenha publicado 5% de tudo que existe no campo, 33% das citações do campo inteiro, do mundo, estão nesses papers. Ou seja, a gente fez uma análise temporal exploratória, né, com um código que foi elaborado pelo Pedro para isso, e esse código nos mostrou o seguinte, no primeiro ano, não altera. No segundo ano, não altera. Mas a Research Policy publicou um paper em 2020. Pode apostar que em 2023 o campo muda. Se estava todo mundo publicando sobre a categoria A, vão publicar sobre a categoria desse paper. Então, a ação da Research Policy, que a gente colocou aí como Research Policy Fact, né? A gente sabe que ela vai delimitar, ela vai predizer a mudança de trajetória no campo dali a 3 anos. Isso chamou muito a atenção do editor, tá? Bom, o que fizemos, né? Aqui a gente está mostrando a codificação e tal, eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente poder trabalhar com coisas mais interessantes para vocês, mas temos aqui, ó, os Research Topics, que são as categorias, né? Como a gente tinha criado as categorias, a primeira coisa que o editor disse foi, vocês precisam registrar essas categorias, que é o que a gente chama de definição constitutiva e definição operacional. Variáveis, construtos, categorias, eles possuem definições, né? Se eu digo assim, olha, existe uma categoria que chama knowledge, chama conhecimento. Tá, e o que tem? Porque knowledge, se a gente pensar para governança, é uma coisa. Se a gente pensar knowledge relacionada à inovação, é outra. Ah, entendi, senhor editor, então pode deixar que nós vamos fazer aqui para o senhor, como estava no nosso último slide, né? Knowledge está aqui, foca em geração de conhecimento, compartilhamento, gestão e difusão nos serviços, especialmente nos KIBS, que é uma sigla para Knowledge Intensive Business Services, e aí as principais palavras-chave, que são a descrição constitutiva. Por que é importante isso aqui, pessoal? Porque qualquer pessoa que queira replicar esse estudo posteriormente, consegue. Se alguém olhar e falar assim, não concordo, acho que knowledge não tem que ser uma categoria, com que base a pessoa vai discordar de mim? Eu estou torcendo para discordar, né? Até agora, todas as nossas citações são concordando, mas eu estou torcendo, porque é nesse tipo de embate que o campo cresce, né? Como que a pessoa vai atacar uma categorização? Em cima da definição da definição constitutiva e operacional, tá? Então, a gente deixa essas migalhinhas de pão para que os próximos pesquisadores consigam replicar, confrontar, discordar, derrubar um entendimento teórico, tá? Lembrando a vocês, pessoal, ciência não é sobre verdade e mentira, ciência é sobre evidências empíricas que deem suporte estatístico para manutenção daquele corpo teórico. Então, isso aqui a gente entendeu, né, que nós estávamos gerando aí um entendimento teórico para o campo. Ele não é uma verdade, ele é falseável a todo momento. Justamente por isso eu preciso permitir que a falseabilidade seja testada, tá? É um nível de desprendimento, né,
Eu me lembro que isso me dava ansiedade no início, eu pensava, poxa, mas vão derrubar meu trabalho? Eu adoraria se alguém olhasse e falasse, não, essa categorização deles não é suficiente, né? Não é tão boa, eu posso melhorar, não faz sentido. Porque a pessoa teria pego o nosso trabalho e avançado um pouquinho. E no que isso me fere? Em absolutamente nada. Ela está me dando a oportunidade de botar o próximo ponto, vamos construindo coletivamente, tá? Que é o processo científico, ok? Bom, chegamos aí nos procedimentos de codificação. O que a gente fez? Lembram-se das 12 categorias às quais nós chegamos? Estão elas aqui. Cada uma dessas categorias representa, ou melhor, está representada por uma bolinha. Esse aqui é o output da MCA, que é a análise de correspondentes múltiplos. O que a MCA faz? Ela está baseada em uma matriz de correspondentes múltiplos, em que eu tenho uma linha para cada observação, para cada caso, né? No nosso desenho aqui, cada caso é um paper, então eu tenho uma linha por paper. Onde esse paper pontua? Por presença e ausência de atributos. Então, para cada paper eu tenho 1 ou 0, se ele pertencer à categoria 1, 0 se ele não pertencer à categoria 1. 1 se ele pertence à categoria 2. 0 se ele não pertence à categoria 2. E assim por diante. E aí eu tenho 12 categorias vezes 401 counts. Então, é uma base que ficou bem robusta, tá? Já é impossível para o olho humano entender. O que a MCA fez? Forçou 2 dimensões, porque é a base do escalonamento multidimensional, e nos diz o seguinte: o tamanho das bolinhas é correspondente à quantidade de counts, ou seja, a quantidade de papers que estão naquela categoria, tá? Então, a gente tem aqui, Public Services é menor do que Performance, que é uma das maiores categorias, tá? Quando 2 categorias aparecem próximas, é sinal de que elas são frequentemente trabalhadas em papers. Por exemplo, performance e conhecimento, elas são tão frequentemente trabalhadas juntas que elas aparecem até sobrepostas graficamente. Por outro lado, New Service Development, que é essa aqui, tem praticamente 0 chance de ser trabalhada com Public Services. E aí, a gente consegue tirar várias inferências. Estatisticamente, faz sentido eu dizer para vocês, os próximos estudos devem procurar trabalhar New Service Development com Public Services. Por quê? Porque é onde não tem. Esses temas quase não se combinam, né? Por outro lado, fazer uma afirmação exclusivamente com base no posicionamento matemático, eu não tenho respaldo teórico. Então, de que me serve esse input? Ele é um começo para eu analisar se teoricamente faz sentido dizer isso, tá? Então, com isso, pessoal, a gente construiu uma agenda de pesquisa. Com base no quê? Usando a ferramenta mais simples que tinha nesse paper. Vocês se lembram quando eu disse a vocês que esse é um paper A1, etc e tal, robusto, blá, 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 que está apoiado em um histograma, que é uma análise de frequência? Olha lá o histograma e vejam o seguinte, cada uma dessas categorias surgiu em algum momento do campo. Então, eu tenho categorias que surgiram no estágio 1, eu tenho categorias que surgiram no estágio 2, ou seja, que a primeira vez que publicou sobre aquele tema foi já em 2010, né? E não em 1986. O que eu fiz? Combinei esses entendimentos e respondi a uma pergunta simples. Então, até hoje, tem 12 grandes categorias temáticas que foram trabalhadas em Service Innovation. E elas foram surgindo como? E aí, a gente criou a genealogia, que é o seguinte. Inclusive, percebam, por favor, que as cores, né, da genealogia são as cores que a gente tem na MCA. Então, eu combino 2 entendimentos. Eu combino um entendimento temporal, que a MCA não me dá, né? Com os outputs da MCA, que aí sim são outputs de frequência e de combinação, porque é análise de correspondentes múltiplos. Combinando isso, o que eu fiz? Eu deliberadamente disse, olha, dá para contar essa história de uma determinada forma. Então, no momento inicial, que eram estágios 1 e 2, né? Ou seja, lá do meu histograma, eu tinha estágios 1 e 2, eu tive esses 4 temas, eles foram os
iniciais. Então, nós chamamos de core discussions, the active founders. Por quê? São os fundadores vivos, porque esses temas continuam sendo pesquisados até hoje. Então, nada aqui parou de ser pesquisado. Claro, a gente está falando da ciência com 30 anos, né? Se eu olhar, por exemplo, o campus com 100 anos, eu vou achar temas que caducaram, temas que deixaram de atrair o interesse científico, mas aqui com 30 anos, não. Então, the active founders. Na segunda onda, o que a gente teve? Estágios 1 e 2, ok. Veja que temporalmente eles coincidem com a primeira onda, mas eles são temas operacionalizantes. Então, eles não são os temas core, como os primeiros. E a gente defendeu que havia uma segunda onda. Como o editor concordou comigo e comprou essa interpretação científica? Lembram-se do espelho metodológico, que era aquele artigo teórico? O que eu fiz? Peguei o artigo teórico e repliquei o entendimento deles com relação à trajetória teórica. Então, eles diziam o seguinte: como é que se funda um campo de pesquisa? Com uma teoria radical externa, viajante, né? Uma teoria radical traveling aí. Foi exatamente o que aconteceu. Lá nos anos 80, no primeiro e no segundo estágio, eu tive uma teoria externa que veio para cá. Era uma teoria puramente econômica. Enfim, a gente poderia ficar uma hora aqui conversando sobre isso, mas foi uma teoria externa. Ela veio exógena e fundou o campo. Depois, a história que a gente contou para o editor, né? Senhor editor, olha o que aconteceu. Nós geramos teorias domésticas ortodoxas, igualzinho o Oswick, o Fleming e o Hanlon explicaram lá. Quais são essas teorias ortodoxas domésticas? São essas que estão na second wave da nossa genealogy, tá? Depois, isso deu origem a uma third wave, que são essas aplicações periféricas, que nós chamamos de diffuse testers. Então, os testadores difusos. Por que difusos? Porque alguns deles estão, por exemplo, em marketing, new service development é bem puro para o pessoal do marketing, customers tá bem puro para o pessoal do marketing também. Aqui pega o pessoal do design, então o pessoal que trabalha, por exemplo, com ergonomia de serviços, blueprinting de serviço. Poxa, por que o campo não surgiu com isso? Porque esse pessoal só existe porque 2 décadas antes a gente já sabia o que era desenvolvimento, a gente sabia o que era conhecimento, a gente sabia o que era performance. Então, todo esse caminho precisou ser traçado para o pessoal de New Service Development ter uma teoria para chamar de sua, tá? No final, o que a gente vê? Olha, no quarto estágio, a gente tem aí o que a gente está chamando de quarta onda, que é o Conceptual Blending. Esse Conceptual Blending veio aqui desses autores. O que eles dizem? Que depois que a gente tem algo exógeno entrando no campo, a gente gera teorias domésticas ortodoxas. Essas teorias começam a ser difundidas. Então, a gente traz de fora, first movement aí, né? Segundo movement, a gente gera entendimentos próprios nas teorias domésticas ortodoxas. Terceiro movement, alguém pega emprestada essa teoria, vai para o design, vai para o marketing, vai para os serviços públicos, vai para a gestão pública. E depois isso nos gera uma teoria doméstica inovadora, que é o que acontece aqui no quarto estágio, que é o Conceptual Blending. A gente tem temas que se mesclam com outros temas de outras teorias. E aí, a nossa defesa, né, que a nossa genealogia nos levou aqui até Social Innovation, que é o último tema, né, que ele aparece microscópico aqui na MCA, ou seja, tem pouquíssimos estudos dele. Deixa eu ver onde que ele aparece. É porque a janela fica sobreposta aqui, mas olha só. Social Innovation é o tema mais isolado. É o menor e o mais isolado. Por quê? É o mais recente. As primeiras publicações sobre Social Innovation, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem coisa de 5 anos. Então, é claro que ele praticamente não foi combinado com nenhum outro tema. Isso quer dizer que ele não seja importante? Não, quer dizer que ele é um tema emergente. Como é que a gente pode interpretar isso? Aí é a hora de você olhar o seu referencial teórico e falar:
Bom, quem pode me explicar, quem pode me ajudar a explicar isso? E aí a gente usou esse aporte teórico e dissemos, olha, senhor editor, a gente acha que estamos aqui no quarto estágio, né, no fourth wave, em que a gente tem esses temas de blending out, temas que estão saindo, estão se misturando com entendimentos da sociologia, justamente para entender as inovações sociais, e estão vindo aqui para inovações e serviços. Pessoal, depois de usar todos esses benchmarkings, qual é a grande pergunta que o campo quer me fazer, né? Eles vão dizer, bom, você achou um jeito aí de contar a história. E agora? Né? Que é a pergunta que a gente sempre quer fazer. Bom, as waves existem, né? E coexistem contemporaneamente, então elas não deixaram de ser pesquisadas, a gente não tem sinais de exaustão no campo, ok, é um campo recente, né? Na sua quarta wave, a gente está nessa lógica de conceptual blending. Bom, o que a gente acha que vai acontecer? Aqui a gente apostou com o campo, né? Em termos teóricos, o Service Innovation, a gente acredita que vai evoluir de um estágio de teoria domesticada e vai se tornar uma nova teoria estrangeira para outras áreas além da inovação social. Então, o que a gente diz? Olha, esse caminho aqui da Social Innovation, ele aconteceu uma vez. Ó, eu aposto que vai acontecer de novo e que vai acontecer ainda na fourth wave, tá? Então, foi a nossa aposta, e aí nós lançamos uma agenda para o campo. O que essa agenda, como nós fizemos essa agenda? Combinando o entendimento matemático com a MCA, com o posicionamento, né, no escalonamento multidimensional, combinando isso com o entendimento teórico de que as teorias têm um caminho que elas gostam de seguir, então a gente combinou isso, e combinamos isso à perspectiva temporal que o histograma nos deu, tá? Então, temas emergentes como public services devem se aproximar da área central. Como? Porque eles vão ser combinados com os outros temas. Então, é claro que eles devem se aproximar, se embolar com os outros temas. É o que a gente viu nas waves 1, 2 e 3. Podemos esperar que isso vai acontecer com os temas da quarta onda também. Segundo ponto da agenda, temas que são parcialmente já bem estabelecidos no campo e que estavam ocupando posições centrais na MCA, possivelmente vão começar a se combinar com temas mais isolados, que são os temas das Waves 2 e 3, que são as aplicações. Então, temas que são bastante pesquisados, quase como centrais, né? Temas muito puros para inovações e serviços, ou seja, só o pessoal de inovações e serviços está olhando, vão começar a ser combinados com temas mais periféricos, que é o New Service Development, que é do pessoal do design, a categoria Customers, que é o pessoal do marketing. Então, a lógica é que eles comecem a se combinar. E o que esperamos aí, né? O que a gente acabou colocando no paper também, porque o editor nos provocou. A gente espera que temas como Social Innovation façam o caminho reverso, né? A teoria de inovações e serviços é o que a gente conta para o editor nesse paper, finalmente está madura o suficiente com seus 30 anos, né? Já é uma senhora aí de 30 anos, ela já está madura o suficiente para ofertar ao campo das ciências sociais entendimentos próprios que tenham sido gerados depois de 3 décadas absorvendo conhecimentos que vieram da economia e da ciência organizacional. Tá? Então, a gente encerra o paper aí com essa agenda de pesquisa. E com isso aqui eu encerro também a apresentação desses outputs. Deixa eu ver se eu tenho coisas novas aqui para mostrar para vocês, né? Eu tinha deixado vários itens abertos aqui para contar essa história para vocês. Se vocês estiverem de acordo, eu acho que eu vou pausar aqui e vou abrir espaço para a gente conversar. Dúvidas, perguntas, concordo, não concordo, me conta mais da bruxaria, menos bruxaria, enfim. Essa foi a trajetória que a gente fez, pessoal. Sou todo ouvidos, fiquem super à vontade. Eu consigo... Muito obrigada, professora Marina. Olha, o professor Adalmir precisou se ausentar aqui da chamada,
ele teve um compromisso familiar, né? Não estava esperando, enfim. E aí ele me deixou para conduzir, né, as perguntas de hoje, tá certo? Tá Então, ótimo. eu acho que para ficar, vamos manter esse momento mais interativo, né, que você estava pregando mais cedo. Então, eu acho que eu vou abrir para essas pessoas que mandaram no chat, se elas quiserem falar aqui diretamente para você, tá? Tá ótimo. Então, a primeira pessoa é Remunato. Você poderia abrir o Tô vendo microfone aqui. para falar a sua pergunta? Bom, então eu vou fazer. Ele perguntou, professora, podemos utilizar o Iramutec com a MCA para gerar categorias? É uma boa pergunta, eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido, né? Porque o Iramutec é também um software aí qualitativo, né? Eu não sei se todo mundo... Vocês já tiveram uma palestra sobre o Iramutec? Conhecem já? Sim, Joia. foi a Então, a gente última. tem aí uma estratégia qualitativa, né? E no Iramutec a gente também tem a base de análise de frequências. Então, eu acho que sim, acho que as duas categorias, as duas técnicas poderiam conversar bem, né? Se a gente pensar que a gente forma as categorias com o Iramutec, que a gente plota essas categorias com o MCA, pode ser que a gente tenha dois resultados interessantes. O único ponto que eu já destaco aí, que com certeza o editor vai acender uma luz vermelha. A gente não pode criar teoria a partir da estatística simplesmente, né? Senão a gente pode defender coisas sem lastro teórico. Então, eu usaria, sim, os dois inputs de forma combinada, mas sempre lembrando que a interpretação tem que estar com base em teoria, tá? Vi que o Almir levantou a mão. Acho que a É, gente pode ir conversando mais, né, Thaís? Fazendo mais. podemos sim. O Gleison colocou aqui no chat, só para priorizar aqui a ordem, se ele gostaria de fazer a pergunta pelo microfone ou não. Faço sim, sem problema. Não. Boa noite, professora. Parabéns aí Boa pela noite. explanação. É visível o seu entusiasmo pela publicação e pela promoção aí da ciência. Vou fazer perguntas bem básicas, tá? De iniciante mesmo, daquele que fazia a cartolina para apresentar o trabalho na escola. Você falou aí sobre algumas coisas por exemplo, existe um número, um percentual mínimo de citações de journals do mesmo nível ou de nível superior que eu tenha que fazer na minha submissão para que seja considerável, plausível, visto com bons olhos pelo editor? Essa é a primeira pergunta. Tá. A gente não mede exatamente assim, a gente mede por fator de impacto, tá? Então, a gente tem várias formas de medir fator de impacto para journal. A gente tem o índice H. Existe o Qualiscaps, que eu não recomendo mais, porque tudo indica que ele vai ser descontinuado. Então, até a terminologia, quando a gente fala, é um journal A1 e tal, na verdade, eu mesma já preciso começar a me policiar para isso, né? Porque o A1 já não nos diz tanta coisa. Então, índice H, recomendo acima de 20, que é um parâmetro bom para a nossa área, né? H-index acima de 16, 18, 20. O nosso querido professor Edgar, que faz muita falta, né? O Edgar sempre dizia o número mágico, H-index 16, ele tinha essa coisa com H-index 16, então é um bom parâmetro. JCR acima de 1,5 era o antigo limite para o Qualis A1, hoje ele já está um pouco superior, então se você quer assim, um número para não errar, JCR acima de 2,5, 2,8, já brilha bastante os olhos. Tá? Ótimo, obrigado. E agora a segunda pergunta. Existe algum artigo, livro, autor que possa iniciar ensinando assim quem está começando agora na pesquisa como escrever dessa maneira que brilhe os olhos do editor, porque a gente ainda tem uma escrita muito travada. Existe alguém que escreva sobre isso, que ensine em algum livro, algum periódico aí como fazer isso, ou é só a Não, malandragem do tempo que vai ensinar? eu acho que é experiência, viu?
É aquela coisa, é o aprendizado pela relação mesmo. A gente vai... Agora, se você vai num congresso, se você vai no Enampad ou vai na Academy, você vê, assim, os títulos e você começa a entender o título que encheu a sala, o PP que encheu a sala. Então, é a experiência do pesquisador mesmo, tá? Mas em sala de aula, a gente dá muitas dicas. A vida do pesquisador é compartilhar a própria experiência com vocês, né? Então, isso aí a gente faz muito. Eu sempre tento compartilhar nesse sentido, tá? Mas não, o manual de $1 milhão não está escrito. Ao menos se tiver escrito, me mandem, por favor, porque brincadeiras à parte, eu apanhei bastante para conseguir aprender essas coisas. Se tivesse escrito, teria sido mais fácil. Olha aí a lacuna para a sua próxima escrita, professor. Não é? E pior que eu já recebi uns 10 e-mails disso. Professora, tem que fazer um livro, tem que redigir um livro. Aí eu mando para o Paulo, a gente tem que escrever um livro. Aí pergunto para ele, ele manda, olha, a gente tem que escrever um livro. Está no nosso radar, a gente só não conseguiu dar Tá vazão bom. ainda. Obrigado, professor. De nada. Estou vendo aqui pergunta da Isabela. Isso, a Isabela. Por favor, Isabela. Pode responder, professora, fique à vontade. Isabela, sim, com certeza você tem que ter uma revisão sistemática para fazer a categorização, tá? Lembrando a vocês o seguinte, pessoal, quando a gente fala em revisão de literatura, você tem várias técnicas possíveis para fazer. A mais simples é a bibliometria, em que a gente basicamente quantifica atributos dos artigos, tá? Então, se eu pego número de citações, quantidade de autores, país, tudo isso é análise quantitativa, métrica, né? Que é a bibliometria. Hoje em dia, dificilmente vocês vão conseguir chamar muito a atenção de um editor com uma bibliometria, porque é basicamente essa quantificação, e os editores estão mais interessados em interpretações interessantes para o campo, tá? Então, bibliometria é um caminho, não é um fim. Mais complexo do que a bibliometria, o que a gente tem? A gente tem a revisão de literatura sistemática. O que quer dizer? Quer dizer que você está adotando procedimentos sistemáticos para essa revisão. Então, você estabeleceu o horizonte temporal, você estabeleceu os critérios de seleção em cada base. Vou procurar com palavras-chave, entre aspas, inovação mais serviços, ou vou procurar com inovação em serviços, vou procurar com service innovation. Tudo isso é procedimento sistemático. Qual que é o único objetivo desses procedimentos? Garantir que não fuja da sua rede algum artigo importante que você esteja buscando. Então, se você está dizendo para o editor que você está fazendo uma revisão sistemática de literatura sobre qualquer que seja o tema, ele precisa confiar que você não deixou escapar nada importante. Então, os procedimentos sistemáticos são no sentido de criar um sistema de coleta eficiente, tá? Até aí a sistemática. Para categorizar, é claro que só o editor vai olhar e falar, olha, se você quiser categorizar metade da literatura, ok, mas só me interessa publicar se for exaustiva, né? Se for uma revisão exaustiva. Então, eu preciso, no mínimo, de uma revisão sistemática. E aí, vou aproveitar aqui a ocasião para dizer a vocês, qual é a bola da vez, né? Qual é a menina dos olhos dos editores? Nenhuma dessas, é a revisão integrativa, que é um ponto além da sistemática, né? Eu tenho uma ou duas publicadas também. O que é a revisão integrativa? É a sistemática mais um pouco. Então, tem a bibliometria, tem a sistemática. Dali para frente, o que a gente faz na integrativa? A gente coloca os resultados de pesquisas para conversar. Então, eu tenho, por exemplo, uma que foi feita com alunos do MPA, né? Uma turma que a gente teve da Polícia Federal, e eles trabalharam com inovação, né? E estavam pegando inovação, aprendizagem e tal. Isolaram ali 3 construtos e viram o seguinte, como esses construtos têm sido trabalhados. Fizeram a revisão sistemática de literatura com isso, olharam todos os artigos que eventualmente já tinham publicado sobre o tema e entraram para discutir os resultados. Então, vejam, fulano fez isso, ok. E aí os resultados mostraram que não era possível quantificar o percentual de liderança na sua relação com inovação. Esse mesmo resultado aparece de outra forma na pesquisa de fulano e fulano,
que se depararam com resultados semelhantes. Então, a gente pega os resultados de todo mundo e analisa proximidades e disparidades. E, naturalmente, a partir disso, a gente puxa uma agenda de pesquisa. Esse aí é hoje, no meu entendimento, esse aí é a menina dos olhos dos editores, é a sistemática, tá? Perdão, é a integrativa, que é esse ponto além da sistemática, tá? Então, revisão integrativa. Obrigada. Professora, eu vou falar em nome aqui da Letícia. Ela parabeniza, né, pela explanação, muito interessante sua pesquisa, mas para mim não ficou muito claro como foi criado esse banco de dados de artigos. Qual protocolo vocês seguiram? Pelo que entendi, o MCA foi utilizado somente na análise de dados, certo? Exatamente. A MCA ela foi rodada para plotar, né, a partir dos dados ali. Nós criamos o banco de dados, a gente fez do zero essa planilha, seguindo os procedimentos de revisão de literatura do espelho metodológico, daqueles autores que a gente adotou como espelho metodológico. Então, a gente definiu quais palavras-chave, quais bases de dados, critérios de descarte, o que faz reter um artigo, o que faz descartar, etc. e tal. Está tudo bem descritozinho lá no artigo. É que como é aquela coisa da bula do remédio, né? Eu acabei deixando para a versão escrita, mas está lá e é só replicação, Letícia. Excelente. Almi, pode ficar à vontade. Chegou o seu momento. Muito obrigado, puxa vida. Eu estou sem conseguir ligar a tela mais uma vez, desculpe a todos. Professora, parabéns aí, eu acho que foi muito interessante sobre vários níveis, né? O primeiro deles, pelo pragmatismo e pela capacidade de identificar uma oportunidade, que eu acho que isso é muito importante também, tá? Eu cheguei a redigir a pergunta aqui no chat, eu vou ler e vou aproveitar e vou complementar. Eu coloquei assim, além de dar os parabéns, no desenvolvimento da tipologia e a genealogia, no sentido de se ter uma categorização indutiva, houve a utilização da análise de conteúdo usando, por exemplo, Bardan? Como é que se chegou a isso? E aí eu complementaria falando o seguinte, pelo menos para mim, que estou começando agora e tal, quando eu olho para a quantidade de informações, artigos e tudo mais, parece não um rio, mas um verdadeiro oceano. E, a partir daí, se trabalha com o quê? Se trabalha com os textos em língua inglesa, com outras línguas, existe mais ou menos um pool de fontes que devem ser consultadas, porque eu fico com a impressão que quando se fala tudo, é tudo, né? E aí não tem fim. Qualquer pesquisa que você chega num Google acadêmico, por exemplo, você vai encontrar milhares, às vezes centenas de milhares de referências em relação a um determinado assunto. Eu sei que no final, eu acho que em algum ponto eu observei que foram retidos 400 papers que serviram de base para a elaboração do artigo, mas para se chegar a 400, houve o descarte de um sem número, né? Então, eu fico pensando como é que você faz, você passa a linha, você passa o giz e diz, esse é o meu campo de análise, é tudo isso aqui que eu vou poder utilizar. E qual a relevância disso em relação ao que possivelmente ficou de fora? Joia, ótima pergunta. O que a gente tem aqui? Para o editor, só interessa se a gente conseguir convencê-lo de que a gente fez uma revisão exaustiva, né? No sentido de que a gente exauriu o campo. No meu caso, eu tinha uma vantagem, porque eu sabia exatamente quando o campo tinha nascido, né? Eu sabia que o primeiro paper era de 1986. Então, meu horizonte temporal, ele estava marcado de início e de fim, né? Porque a gente coleta até o momento em que a gente está redigindo a pesquisa. Então, isso aí me ajudou. Para campos mais complexos, por exemplo, se a gente pegar o próprio pessoal lá da estratégia organizacional, né? A ciência deles é muito mais antiga que a nossa. Então, basicamente, eles pesquisaram sem filtro temporal, né? Tudo interessava e tudo caiu ali no filtro deles. Por isso, eles chegaram a 3.000 papers. Precisa? Não precisa. A gente tem visto excelentes revisões de literatura que são publicadas com poucos artigos. Inclusive, essa que eu estava comentando com vocês do pessoal da turma da PF,
se eu não me engano, a gente tem 25 artigos ali, e é uma integrativa, tá? Então, é uma questão de como contar a história, é uma questão de usar um método útil para contar uma história, né? Agora, por que eles tinham 21 papers e o editor aceitou e funcionou? E a RAI é uma das melhores revistas que a gente tem aí no Brasil, que é a Revista de Administração e Inovação. Por que a RAI aceitou? Porque o nível de compreensão que aquele corpus de teoria deu era suficiente para contar a história do campo. Como eles estavam olhando resultados, porque é uma revisão integrativa, concordam comigo que olhar resultados de uma pesquisa dos anos 80 já caducou para mim? Porque tanta gente já explorou aquilo ali, né? Se o resultado de uma pesquisa é o que gera o entendimento para a lacuna da pesquisa seguinte, não faz tanto sentido eu olhar resultado de 80 anos atrás. Faz sentido eu olhar resultados contemporâneos. Então, com muita tranquilidade, a gente diz ao editor, vou pesquisar exclusivamente os últimos 10 anos. E caíram 21 papers e está tudo bem. Nós publicamos com 21 papers. Tá? Então, é uma questão de qual é o seu propósito. Agora, aqui, realmente, a gente queria fazer a genealogia. Genealogia, a gente vai buscar o tataravô, né? A gente vai até o último, ou o primeiro familiar conhecido. Então, a ideia era fazer essa coisa exaustiva. Mas muitas revisões de literatura se apoiam, por exemplo, no que a gente chama de estado da arte, que é o ponto mais avançado que a gente tem ali no entendimento teórico. Estado da arte, facilmente, a gente faz com 5 anos de pesquisa. Então, deliberadamente, eu já digo, vou pesquisar os últimos 5 anos. Quais bases? Estas bases. Então, ó, eu compartilhei com vocês de novo a tela, para vocês verem aqui o capítulo de métodos, né? A seção de métodos. Aí, olha só, esse paper analisa a inteira produção no campo de Service Innovation, desde o trabalho seminal de 86 até o meio de 2017, que foi onde a gente fechou a coleta. 31 anos de revisão exaustiva, Como chegamos a isso? Pegamos research papers, aí aqui a gente está colocando, não pegamos livros, não pegamos capítulos e tal. Os papers foram extraídos de quais bases? Destas bases aqui, né? Então, Oxford, Cielo, Cambridge, Springer, JSTOR, Pegamos alguns papers em separado, que eles não entram nessas bases. Por exemplo, o próprio SIJ é um paper, é um journal fechado, né? Ele não está em base de dados aberta. Então, mas como a gente sabia que ele era extremamente importante para o campo, a gente foi lá e pegou mesmo assim. E vejam, isso aqui não causou estranhamento nenhum no editor, nem nos avaliadores. As pessoas leram e falaram, faz sentido. Por quê? Como são pessoas que também conhecem o campo, né, de inovação em serviço, eles sabem que esses journals são journals que a gente lê normalmente. Então, é uma questão de você apresentar uma forma de leitura coerente para o campo, tá? Aí, olha lá, palavra-chave. No início a gente usou Innovation in Services, depois a gente usou Service Innovation. E aí, olha lá, a gente justificando para dizer, decidimos adotar só Service Innovation. E quantos papers apareceram? 4.036. Você leu 4.036? Claro que não, gente. Por que eu leria 4.036 se só 401 tem aderência com o meu campo? Se eu busco o caminho mais curto, aí é uma questão de até desconfiança, né? Por favor, desconfiem de mim. É claro que se eu faço o caminho mais curto de pegar uma lacuna de pesquisa para explorar, é claro que eu não vou ler 4.000 papers, né? Sem relevância. Então, o que eu fiz? Filtrei. Primeiro, todas as duplicidades eu eliminei, já foi um monte. Depois, os mecanismos de pesquisa foram programados para pegar dados mais específicos, só em ciência social. Por quê? Se eu jogar inovação em serviço de forma aberta, isso é real, tá? Eu peguei um monte de paper sobre serviço bovino, que é o tempo de vida útil da vaca para procriar e para dar leite. Então, isso aí é um termo técnico para o pessoal lá da área de veterinária, de agronomia e tal. Depois que eu vi isso, eu já cortei e falei, não, eu quero só social science. Se eu conheço o campo, eu sei que é o pessoal de ADM, economia, design e tal, não
não faz sentido eu estender até a agronomia. Então, a gente cortou, estabeleceu esses critérios e o editor comprou a briga com a gente. O editor aceitou, tá? Depois, aí sim, fiquei só com papers trabalhando aí sobre inovação em serviço. E aí, ainda assim, eu foquei no seguinte, tem que discutir, testar ou mapear Service Innovation, porque senão, nesses 4.000, o que eu tinha? Dezenas de papers que simplesmente falavam sobre serviço, falavam sobre inovação. Às vezes tinha a palavra inovação e serviços em algum ponto do paper. Ele não está discutindo inovação em serviço, né? Foi coincidência ali ter batido essas duas perguntas. Então, esses a gente foi descartando rápido, tá? Em uma tarde, você descarta 200 papers, assim. Descarta mesmo, tá? Porque você abre o paper, você olha e fala, não, Service e Innovation apareceram só como palavras. Então, eu já abria o paper, Ctrl F, procurava Service Innovation, não tinha, já era um indicador forte para mim, eu já descartava. Eu não estava procurando Service Innovation, então nem Service, simplesmente, nem Innovation me atendiam. Já foi um critério de descarte. Ok? É trabalhoso? É, mas é um trabalhoso de um mês. Então, em um mês, você monta uma base de dados como essa. Menos até. Joia? Aí depois vejam aqui que a gente levou 401 papers, os outros critérios. Quais variáveis nós extraímos? Origem, journal, ano de publicação, tarará. Pronto, daqui para frente já é resultado. Joia? Respondi? Mais dúvidas? Respondeu sim. Já ficou bem mais claro, já deu uma ideia. Tudo vai estar no planejamento da pesquisa. Antes de se jogar na água, tem que saber o que você vai querer fazer dentro dela. Exato. O professor Paulo tem uma frase excelente, que eu volto e meio roubo dele, que ele diz assim para os nossos alunos, ele fala, se você tivesse 3 dias para cortar uma árvore, como é que você gastaria esses 3 dias? E aí, né, a gente fica pensando, como assim? Eu ia 3 dias, né, martelando a árvore na machadada e tal. Aí ele fala, se eu tivesse 3 dias para cortar uma árvore, eu gastaria 2 amolando o meu machado. Mas se você quiser ir na brutalidade 3 dias e tal, a diferença é que eu não sei se dá para derrubar a sua árvore na brutalidade em 3 dias. Com o machado amolado, eu sei que dá. Então, a lógica é essa, entende? Se você quer publicar, se você vai fazer uma pesquisa, você pode ir para o campo e dizer, eu vou ler tudo, eu vou ler 4.000, eu vou pesquisar tudo, quer dizer, ou você pode ter uma estratégia. Eu prefiro ter uma estratégia, né? Especialmente porque eu não tenho tanta força assim. Então, se o Paulo amola o machado 2 dias, eu amolo 2,5, tá? É uma brincadeira, mas vocês não vão esquecer, né? Não. Excelente. Vamos finalizar, então, com a pergunta do Guilherme. Thaísa, muito obrigado. Professora, eu achei excelente a sua palestra. Eu fiquei tão entretido que eu acho que o dia que eu pensar em fazer uma análise à base de MCA, eu vou chamar algum grande professor em estatística, porque eu gostei muito mais desse caminho das pedras que você compartilhou conosco, eu achei excepcional. Eu fiquei com pequenas e pontuais dúvidas, que são as seguintes. A primeira esse texto que você chamou de um artigo espelho, você evidentemente não o utilizou, não o citou no seu trabalho, né? Você apenas o pegou como uma referência, mas ele não é um trabalho citável nesse seu artigo, ou ele é? Ele é citável, perfeito. Mesmo que ele seja de outro campo, mesmo que ele venha de administração estratégica, por exemplo. Sem problemas, porque eu estou citando o método, entende? Perfeito. Eu digo para o editor, existe um método bom que foi cancelado pela comunidade, super citado, um artigo estrelado, vou aplicar nesse campo. O editor olha e fala, olha que interessante, faz aí para ver. Perfeito. Aí as minhas outras dúvidas, elas são também muito, muito breves. Uma delas é a seguinte, eu ainda não estou desapegado da expressão A1, então eu ainda vou usar mais um tempinho essa expressão. Esse trabalho de 1986 do seu campo, ele era obrigatoriamente A1 e todos os outros 400 também eram A1? Não necessariamente, não é? Porque nesse sentido, para você não contava, não era importante que fosse, bastava que
Bastava que se tratasse do tema. Exato, exato. Perfeito, ótimo. Se a gente tivesse feito um recorte, teria que ter um motivo, né, para Claro, isso. Mas, onde era fundamental, aí a gente só trabalha com A1. O que eu estou falando? O espelho metodológico, o artigo metodológico tem que ser impecável, né? perfeito. E o artigo teórico que a gente usou para explicar os movimentos teóricos, ele também tem que ser inquestionável. Claro. E aí, uma última dúvida é a seguinte: o seu trabalho, ele é a conta, você está contando a história, não é? A genealogia do campo, não é isso? Você está trazendo para a gente tudo o que aconteceu nele. Em que sentido que isso é diferente de uma revisão de literatura? Porque essa ideia de contar a história me passa uma ideia de ser muito mais apetitoso para o leitor. Ele fala, poxa, eu quero entender um pouco desse campo, e nada melhor do que eu entender a história desse campo, que é diferente de uma revisão, seja integrativa, seja simplesmente a sistemática de literatura. Mas como é que eu consigo, em poucas palavras, captar essa diferença e explicar essa diferença? Na essência, eu acho que a gente tem também uma revisão de literatura, né? Porque a gente revisa a literatura prévia. A questão é como a gente conta a história, né? Mas se você for olhar, os elementos básicos da revisão de literatura estão lá. A gente tem uma bibliometria, porque a gente faz os counts, a gente sabe quantos papers em qual journal, número de citações. Você vê, a gente isola o efeito da Research Policy porque a gente vê que a Research Policy é um outlier. Né? A gente vê que ela é um outlier nas citações, quer dizer, isso aí é uma bibliometria que existe ali. Então, a gente usa a bibliometria, a gente faz a revisão sistemática para convencer o editor de que, olha, não escapou nada, eu realmente olhei todas essas bases, critérios de descarte e tal. A diferença é que a gente dá esse passo a mais, né? Com a MCA e com a genealogia. E, por fim, se eu tivesse que comparar as agendas propostas no trabalho que você chama de artigo espelho e a agenda do seu trabalho, em termos de essência, são semelhantes. As contribuições que vocês propõem para o campo, a maneira de enxergar, as formas de que o campo pode se expandir, enfim, as sugestões de novos nichos de pesquisa, são comparáveis? Eu diria assim, elas conversam, mas a agenda de pesquisa do Gallucci, que foi a originária, né? Ela é uma agenda que olha vários aspectos do campus. Então, por exemplo, ele está preocupado com a didática, né? Ele está preocupado em formar as próximas gerações de pesquisadores. No nosso caso, a gente estava já tem uma lupa em cima dos temas que são trabalhados, né? Então, a gente estava o tempo todo buscando assim, mas a gente está pesquisando o quê? Qual tema? Né? Você veja que a gente não se preocupou, por exemplo, qual é o tipo de abordagem, que é uma coisa muito comum de se pegar em revisão de literatura. O pessoal gosta muito de dizer, a maior parte da pesquisa é quant, a maior parte da pesquisa é quali, o pessoal está usando dados primários, secundários, nós não olhamos nada disso, porque o nosso foco era tema, né? A gente queria saber os temas que estão sendo trabalhados. E se você for olhar assim, poxa, mas não podia ter olhado a parte metodológica também? Podia, mas o editor entendeu que a contribuição era suficiente. Tá? Muito obrigado, professora. Gina, mais perguntas aí, pessoal? Alguém tem mais perguntas? Bom, gente, então vamos encaminhando aqui para o fim. Gostaria muitíssimo de agradecer, professora, pela sua explanação excelente, pela sua disponibilidade, pela atenção com a pergunta de todos, né? E muito obrigada pela presença. Nos encontramos ali na próxima terça, tá? Que a gente fez uma remarcação, então na próxima terça temos palestra. Muito obrigada, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada, Thaís, Obrigado. pelo apoio. Obrigada, professor Dalmi, pelo convite. E, pessoal, turma da Receita, né? A gente vai ter a oportunidade aí de trabalhar justamente com inovação em serviços públicos, tá? Eu vou lecionar a disciplina de tópicos especiais. A gente começa
acho que agora no mês de agosto, não tenho certeza da data de início, mas está pertinho aí. Então, fica meu convite para que se inscrevam, né? A gente vai trabalhar com teorias críticas para a inovação, tá? Então, é uma abordagem diferente do que a gente costuma ver, né? De temos que inovar, não, peraí, temos que inovar por quê, né? Como é isso de temos que inovar? Então, é algo entre a teoria da administração pública e a teoria da inovação, tá? Fica o meu convite aí para todo mundo que queira se inscrever. De resto, pessoal, obrigada, foi um prazer, espero que tenha sido útil. Professora, excelente. Eu gostaria de saber só uma coisinha. Seria possível você nos disponibilizar essa apresentação da NOT e da Universidade de Brasília? Pode ser? Claro, pode. Perfeito. Thaís, eu consigo enviar aqui? Consegue, eu acho, professora. Tem tipo um documentinho do lado do sorriso, Tá, no chat. No achei. chat, aí tem um documento ao lado de um sorriso. Achou? Aqui embaixo? Achei, acho que foi. Pronto. Foi sim. Pronto. Excelente, professora. Muito obrigado. Joia. Obrigada a todos. Boa noite. Thaisa, Bárbara, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, na própria apresentação aí, vocês têm meu e-mail e a gente vai se falando em sala de aula também. Joia? Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada, turma. Boa noite, gente. Obrigada. Até mais. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.